Esta semana conhecemos um pouco melhor o eurodeputado do PS, Ricardo Serrão dos Santos. Eleito pelos Açores, o socialista dedica-se às questões do mar. Começo por lhe perguntar se é difícil para alguém dedicado à investigação, à ciência e muito ligado ao mar, de repente mudar-se para Bruxelas, para um espaço tão fechado. Não, de certo sentido não. Eu durante muitos anos, de facto, fui investigador, ainda hoje sou investigador, não é? E dedicado às questões dos oceanos, mas também já há muito tempo que procuro transferir as questões da ciência, do conhecimento, para as questões das políticas marítimas, das políticas marinhas. E aqui encontrei também um espaço surpreendente, extremamente motivador, para prosseguir alguns dos ideais que eu tinha e que fui desenvolvendo durante a vida. E é difícil, em termos de ambiente, mudar Bruxelas, Açores, não é propriamente a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, mas os Açores têm o seu espaço, o mar tem o seu espaço, assim como Lisboa tem o seu espaço. Também gosto muito de Lisboa, gosto muito dos Açores, mas surpreende-me também esta vida, este dinamismo que existe em Bruxelas, que é do ponto de vista do Parlamento, onde muitas coisas acontecem, lateralmente até às próprias atividades dos comitês, em todos os workshops que existem, como no cotidiano. Uma cidade, de facto, multifacetada, multicultural e que tem coisas muito boas. Está na Comissão de Pescas e de Agricultura e Desenvolvimento Rural. E em Portugal, muitas vezes, a União Europeia é criticada por não defender os interesses de Portugal. Para si, enquanto eurodeputado, é fácil defender os interesses de Portugal? Eu acho que sim, porque, note, em relação às questões dos Açores e das questões do mar, das pescas, eu acho que há uma certa confluência entre as políticas que são para ali desenhadas e a nova política comum de pescas. Note que eu acho que os Açores até foram pioneiros em alguns dos aspectos da conservação dos oceanos, da conservação do mar profundo, da conservação da biodiversidade e dos ecossistemas, e muitas dessas perspectivas foram agora integradas na política comum de pescas. Há dossiês que ainda estão em aberto, e é um dos dossiês com os quais eu me quero, de facto, pelo qual eu me quero bater, que é as pescas de profundidade no Atlântico Nordeste, onde, aliás, há posições muito paralelas da Comissão Europeia e das perspectivas que existem em Portugal, nos Açores, na Madeira e até em Portugal continental, com a nova legislação que agora decorreu, com a proibição de pescas de arrasto e de redes de profundidade. Agora, de facto, há crises. Há crises profundas, e há crises profundas nas pescas que estão relacionadas com as crises dos próprios recursos e com a exploração que foi feita no passado, e que temos que modificar os métodos de exploração e a pressão que fazemos nos ambientes e nos ecossistemas. Mas a perspectiva que neste momento existe, quer nos Açores, quer na Madeira, quer em Portugal continental, relativamente às questões das pescas, é que os peixes e os estoques não podem ser vistos independentemente do ecossistema em que vivem. É esta perspectiva, a perspectiva ecossistémica, que também atravessa toda a política comum de pescas. E, portanto, há aqui unidades, mas há interesses diferenciados entre os próprios deputados e no Parlamento. E vê-se que alguns aqui, apesar do discurso, de avançarem sempre com o discurso da sustentabilidade, têm uma perspectiva sobre as pescas industriais muito diferentes daquelas que existem, por exemplo, nos Açores ou na Madeira. Acredito que seja difícil defender essa sustentabilidade quando há interesses económicos tão grandes e, sobretudo, de gigantes. Não, note, defender não é difícil. O difícil é ganhar a batalha, mas se não tivermos no contexto, se nos distanciarmos, nunca iremos ganhar batalhas nesse domínio. Ainda por cima, em questões do oceano, em que a conectividade é grande, até se fala de um oceano, não é? E não de 5 oceanos, ou seja, a conectividade é de tal modo que, se não forem feitos esforços internacionais de cooperação, de integração, nunca ganharemos batalhas. Eu acho que Portugal aqui tem uma grande voz, no sentido de que tem que ter uma presença constante nessas coisas, e uma voz sempre presente.
Sendo um investigador, um homem ligado à ciência, como é que vê a presença de um português como comissário da investigação da ciência? É importante para Portugal? Eu acho que é importante para Portugal, obviamente, para um comissário que deve ter uma política não nacional, mas que sirva a toda a Europa. Mas que eu acho que o comissário que temos é um comissário muito bom. E que espero vá conduzir esta política, sobretudo as políticas de financiamento do Horizonte 2020, nas perspectivas que já lá estão designadas, que se lute pela manutenção do orçamento do H2020, que isso também é uma questão que ainda está em aberto, e já noto que o comissário tem feito várias visitas a Portugal e que estará certamente empenhado também nas questões das políticas da investigação nos oceanos, mas note, há uma coisa muito importante, a investigação e a pesquisa atualmente no mundo, e não é só na Europa, não pode ser feita por países isolados, tem que ser feita em cooperação. O que é que espera desta sua passagem aqui pelo Parlamento Europeu? Portanto, olha, eu empenho-me de facto em assuntos que, sendo eu um deputado português, não é? E tendo eu também origem nos Açores, designados pelos Açores, empenho-me nos dossiês que de facto têm mais interesse para a região autónoma dos Açores e para Portugal, e por isso mesmo sentei em dois comitês, o das pescas e o da agricultura, porque acho que são dois setores que nos Açores têm particular relevância e importância. E no caso da agricultura, notamos que, especificamente no leite, ele representa cerca de 70% da economia açoriana e a produção de leite representa 30% da produção de leite nacional, e é um setor que nós sabemos que pode vir a estar em crise com o fim das cotas leiteiras e, como tal, tem estado particularmente empenhado em bater-me por essa sociedade, encontrar os aliados que existem aqui no Parlamento e na Europa, pôr os setores dos diferentes países em comunicação e trazer os Açores para comunicarem com os parceiros europeus que têm os mesmos problemas, as mesmas ideias, porque só essa união é que poderá fazer a diferença.